Boa tarde então a todos e obrigado pela vossa presença. Queria agradecer em particular ao arquiteto João Santa Rita e ao arquiteto Pedro Lebre e do ateliê Santa Rita e Associados, e ao Fernando Garcês da BM5 pela presença aqui neste webinar, para falarmos um pouco da arquitetura e dos materiais da arquitetura, no caso em específico as soluções da BM5. Portanto, ia só fazer uma pequena apresentação do ateliê, que acho que a grande parte dos presentes já conhece, não é? Portanto, mas falar um bocadinho sobre aquilo que o ateliê tem feito nos últimos anos. Portanto, a sua constituição, como nome Ateliê Santa Rita Associados, começou em 2016. Portanto, a sua experiência representa a formalização de uma equipa com largos anos de experiência de trabalho conjunto, portanto, que vieram desenvolver ao longo dos anos e em 2016 decidiram juntar isto como um ateliê e Santa Rita Associados. A experiência profissional do ateliê tem contribuído para a sua participação em diversas iniciativas no campo da arquitetura, do urbanismo, quer através de convites para a execução de projetos e obras, através da elaboração de concursos de âmbito nacional e internacional, tendo sido premiado por diversas vezes. Do ponto de vista cultural, o trabalho realizado tem sido publicado e divulgado em exposições e publicações, quer em Portugal, quer a nível internacional. Portanto, hoje em específico iremos falar, o arquiteto Pedro e o arquiteto João irão falar em específico do Museu do Fado e de uma obra no Duque d'Ávila. Portanto, serão estas as duas intervenções que iremos conhecer um bocadinho melhor. Portanto, queria só, para finalizar, em nome do Espaço de Arquitetura, agradecer a presença de todos, portanto, e esperar-vos vermos em outras oportunidades e em outros eventos que iremos organizar nos próximos tempos. Portanto, passaria a palavra ao arquiteto Pedro ou ao arquiteto João, penso que um deles será o João a começar. O João, portanto, passaria. Vou só comprar. Antes de mais nada, muito boa tarde a todos. Começar por agradecer à VM5, em meu nome, do Pedro e do ateliê, o convite para estarmos aqui presentes, já que já são muitos anos que temos vindo, pelo menos, a consultar a VM5 muitas vezes, portanto já de longa data. Portanto, é um prazer estar aqui, embora sejam estes eventos em que cada um está em seu canto, portanto não podemos ver-nos nem cumprimentar-nos como deve ser, mas olha, cada um tem o seu ambiente atrás. Eu estou aqui no canto que a Universidade hoje me pôde disponibilizar, porque estão aulas a acontecer em vários sítios e, portanto, a minha paisagem é a paisagem de uma sala que não é propriamente do ateliê, mas não é grave, né? Estou lindamente e não me posso queixar. Mas pronto, também tem esta permissão, é que podemos falar de vários pontos do mundo, de vários pontos da cidade, de vários pontos do espaço, sem problema nenhum. E podemos ser pontuais, que é uma coisa também muito importante, porque isto começa a uma hora rigorosa e temos de estar todos aqui de computador aberto. O que é que nós vamos hoje apresentar? Vamos apresentar sobretudo dois casos. Não são dois casos de uma grande, eu diria, de uma grande aplicação de zinco em termos de dimensão, mas são dois casos onde o zinco foi essencial para resolver problemas de um ponto de vista do próprio conceito daquilo que se pretendia e foi essencial para constituir questões que no passado eram muitas vezes também realizadas em zinco ou até com outros materiais, mas que a possibilidade do zinco em termos da sua maleabilidade, flexibilidade, capacidade de adaptação a diversas formas, permitiu precisamente utilizar esse material. Mas, portanto, não se tratam propriamente, como eu dizia, de edifícios por si mesmos revestidos integralmente com este material. É um material, como sabemos todos, que tem diversíssimas aplicações e utilizações, que não inibe, inclusive, de diversas posições a diversos ambientes, portanto, também tem essa grande vantagem. A vantagem de ter, para algumas situações, de poder cumprir também com aquilo que são os seus tons, a sua cor, poder cumprir e poder, digamos, facilmente
enquadrar-se naquilo que podem ser opções mais específicas do ponto de vista cromático no edifício isso, portanto tem essa grande capacidade. E depois também aquilo que por vezes parece uma coisa muito rígida, mas que é a flexibilidade do ponto de vista das métricas, das soluções que se podem encontrar. E neste caso, como referiu, nós vamos de facto falar sobre 2 projetos, onde são aplicações pontuais, refiro mais uma vez, aplicações pontuais do zinco, mas sobretudo da forma como ele nos permitiu expressar aquilo que tínhamos como intenção do projeto de procurar resolver. O primeiro é o Museu do Fado, é um edifício já antigo, já projetado, em que... Podes passar aí, Pedro? Posso. Eu não sei se eu daqui também posso comandar, por acaso. Se calhar não posso. Mas vai-me dizendo, João, Sim. Portanto, no fundo, isto é um edifício projetado entre 96 e 98. Foi desenhado nesse período que antecedeu a Expo 98, ainda com o meu pai, com o arquiteto José Santa Rita, mas onde também na equipa, que era vasta, estava também o arquiteto Pedro Guedes de Lebre, como poderão ali reparar. E este edifício tinha inicialmente uma determinada trabalho do ponto de vista de materiais e mais tarde, em 2007, salvo erro, 2008, se não me falha a memória, foi necessário fazer, digamos, uma atualização de algumas questões, nomeadamente alguns revestimentos. E aí, precisamente, que surgiu mais tarde, digamos, o zinco. Podes passar, Pedro. O edifício está localizado junto do Largo dos Chafariz dentro, em Alfama, portanto, é, digamos, um dos pontos onde precisamente existia e passava a muralha fernandina e era um dos pontos de entrada, portanto, na muralha. Permaneceu sempre ali aquele recinto que é o lado do chafariz dentro, aliás, também com uma conhecida bica, portanto, onde havia, digamos, uma fonte e que permanece. Um lugar onde chegava ao rio, portanto, este lugar chama-se o recinto da praia, precisamente era o recinto onde as águas do mar chegavam, e depois, fruto dos aterros que foram feitos, foi construído, digamos, o lado sul da rua, que, sobretudo, para a edificação das alfândegas que foram construídas, e mais tarde foi construído um equipamento que era precisamente, digamos, uma máquina que fazia, era uma estação elevatória que fazia, digamos, elevar as águas para os chafarizes que estão localizados em pontos mais acima da cidade. Ainda mais recentemente foi novamente conquistada ao mar, foi aterrada, digamos, numa doca que existia aqui, foi conquistada ainda, e foi onde foi implantado o atual terminal de cruzeiros do arquiteto João Luís Carrilho da Graça, que aqui ainda aparece, nesta imagem ainda aparece aqui apenas em construção. Podes passar, Pedro? Portanto, este é, digamos, uma vista daquilo que existia na altura em que o projeto foi desenvolvido, portanto, os edifícios da alfândega, o lado dos chafariz dentro. Eu vou aqui fazer uma coisa, que vou aqui... Eu não sei se viu o meu cursor. Não, mas eu tenho o meu. Largo dos chafariz dentro. Está localizado no Largo dos Chafariz dentro. Este edifício era um edifício composto por um corpo central e 2 alas, e tinha um pátio lateral e tinha um pequeno logador, que depois vai haver uma planta de um dos lados, e houve um primeiro projeto feito para aqui, para a instalação da Orquestra Metropolitana de Lisboa, projeto esse que tínhamos feito no início dos anos 90, depois, por motivos diversos e vicissitudes diversas, acabou por se passar para um outro edifício que foi o Museu do Fado, e que na altura era a Escola da Guitarra e Museu do Fado, ou Casa do Fado e Escola da Guitarra, um pouco indiferente. É um edifício entalado, portanto não tem muitos ardós, porque está encostado precisamente a um dos edifícios da alfândega. Podes passar, Pedro. Está implantado também, este é, digamos, o pátio que existia, onde está, e que está sobre uma cisterna, onde era feita a recolha das águas, e onde depois eram passadas, digamos, para a máquina que se encarregava de as levar para os pontos altos da cidade, aqui desta colina.
e, digamos, um dos edifícios da alfândega que se vê aqui de Tavares. Vê-se bem aqui, digamos, neste esquema, não é? A forma como eram captadas as águas, eram levadas e depois a máquina, digamos, que existia aqui, que se encarregava de as levar para as outras ramificações. Queres passar, Pedro? Bom, no fundo nós temos aqui os 3 momentos principais, digamos, do projeto, que é o espaço central, que é o hall de entrada, e tem encarnadas 2 alas laterais e uma baliza, consideramos que foi, digamos, o topo poente do conjunto, que de alguma forma rematava a rua aqui da Alfândega e rematava o corpo da Alfândega. E ao mesmo tempo, estes 2 espaços enquadravam o Largo do Chafariz dentro, que está desenhado, representado em cima. Todas estas ramificações das ruas de Alfama vêm dar naturalmente aqui ao largo e, portanto, de alguma forma desembocavam no edifício. E, portanto, a própria estrutura do edifício foi pensada como se ele se transformasse, de repente, numa continuação destas ruas de Alfama. Portanto, este tecido mais orgânico e espontâneo que cresceu aqui e que, no fundo, vinha aqui desembocar e poderia, digamos, depois ter um eco no interior do edifício. Queres passar ao próximo? Pronto. No fundo, temos aqui um esquema que são as 2 aulas e o bloco central e aqui o que eram os 2 edifícios de remate. Um que desenhava um L à volta do pátio e que emoldurava, digamos, a cisterna, e um outro que desenhava, digamos, uma espécie de quase de uma pirâmide, de um terreno triangular que desenvolve para norte, mas que simultaneamente fazia, digamos, o remate de um dos edifícios da alfândega, portanto, construía uma fachada que não existia para uns edifícios da alfândega. Queres passar? Ou seja, no fundo, o tal pezinho que é desenhado como fazendo uma frente para o edifício da alfândega, o outro L que desenha, digamos, o espaço do jogador e depois o interior, que vemos aqui na maquete em baixo, com uma série de galerias e rampas que são os percursos no interior do museu e que fazem ligação entre as salas e entre todos os momentos do museu e que são um circuito como se fosse, de alguma forma, uma continuidade dos tais percursos da cidade de Alfama, do bairro de Alfama. Podes passar? Bom, de algum modo ele está aqui também nesta maquete. Podes passar. E, de algum modo, também em corte, portanto, isto é o corte do corpo central, o corpo mais elevado, que aqui aparece, onde se implantou, onde se localizou o pequeno auditório que serve o museu, tirando partido do pé direito que existia neste espaço central, tirando partido de uma máquina que lá existia, que era parte de uma espécie de varanda e digamos, ponte móvel, que no fundo, digamos, alimentava e servia de manobra para a maquinaria que estava aqui no interior. Essa ponte manteve-se, enfim, para ser a futura regi, portanto é uma ponte móvel sobre o auditório, e o auditório passou a estar de frente para este grande envidraçado, tendo como paisagem e como pano de fundo o próprio Largo do Chafariz dentro. Podes passar? Bom. E talvez agora o mais importante seja que definiram-se 2 tipos de envolvente para o edifício. O edifício principal, como é um edifício de grandes paredes de pedra e de tijolo, que eram rebocadas e pintadas, com os cunhais em blocos de pedra e com as molduras igualmente em pedra. E a nossa intenção foi, de alguma forma, utilizar algum do material que já existia como revestimento, quer na zona, quer no próprio edifício, e trazer um novo elemento, que era o aço, portanto, os elementos de aço, por um motivo muito específico. Porque como parte do edifício está implantado sobre a cisterna, o que fizemos foi um pouco aquilo que se faz quando um peso é muito grande ou uma carga é muito grande. Foi tentar distribuí-lo o mais possível. E, portanto, em vez de concentrarmos todos os elementos de suporte em 2 ou 3 pilares, fizemos uma coisa que foi, com a engenharia, que foi distribuir essa carga, portanto, desconcentrá-la, e, portanto, em vez de 2 ou 3 pilares, nós temos, por exemplo, 40 pilares de metal. Ou seja, a carga de cada pilar foi estudada em função das abóbadas que existem, de modo a manter o nível de carga sobre as abóbadas que era expectável, enfim, obviamente,
com este acréscimo de peso, que não foi necessário sequer, fizeram-se medições, tudo isso, para perceber qual era a carga que as abóboras podiam suportar, e, portanto, foi, digamos, como estabelecer um conjunto de pés, e muitos, que de uma forma delicada repousassem sobre aquela abóbora. E, portanto, o aço foi naturalmente o outro material. E o que é que neste conjunto nós elegemos? Elegemos a pedra, porque a pedra, no fundo, era uma forma de rematar o grande edifício da alfândega, era uma espécie de desenho ou redesenho daquilo que é, digamos, tradicionalmente um modo de construir, e, portanto, se nós repararmos neste edifício que aqui aparece, que remata, digamos, o conjunto, a poente, é quase como se fosse uma pilastra, digamos, o encaixe das pedras é igual ao desenho da pilastra, exatamente igual, blocos que se entroncam uns nos outros, que se encaixam uns nos outros, e que depois desenvolve um desenho riscado, com ligeiras aberturas que ficavam entre essas faixas de pedra e, portanto, desmaterializando assim um pouco a parede. E, digamos, os elementos de aço, e depois podes passar a outra imagem, Pedro, faz favor, e depois um outro corpo, que era o tal corpo onde estavam instaladas toda a área de mecanismos, novos mecanismos do edifício, os aparelhos de ar-condicionado, todos os sistemas de bombagem, por aí fora, e ainda tudo aquilo que eram os ateliês de trabalho e as salas de trabalho do museu. E, portanto, há uma forma, uma espécie de corpo técnico que queríamos conferir uma identidade muito, muito próxima daquilo que seria a tal ideia de máquina que existia no interior do edifício. E este corpo, que era inicialmente todo ele executado com uma solução do tipo capoto, revelou-se com o tempo de uma enorme fragilidade, por uma razão muito simples, porque isto é um local, do ponto de vista da sua utilização noturna, com alguma agressividade, sabemos assim, e, portanto, facilmente descobriram que aquilo era uma superfície relativamente fácil de danificar, e o que sucedia era que, desde martelos, pés de cabra, tudo, quer dizer, foram arrancando todo aquele revestimento. E, portanto, em 2008, 2009, pôs a questão de que outro tipo de vestimento podia ser ali utilizado, que não aquele sistema de capoto. Bom, e nós tínhamos duas hipóteses, ou era de facto ir para uma chapa de aço pura e dura, ou era prolongar, digamos, o trabalho de pedra. Mas pareceu-nos sempre que esta ideia de um corpo que de alguma forma celebrasse esta ideia da idade da maquinaria e da construção em ferro, porque no fundo nós estamos a falar de um edifício que está nos primórdios também desses momentos, não é, dos finais do século XIX, início do século XX, onde o ferro começa a entrar, digamos, na construção, começa a entrar naquilo que são as grandes obras do ponto de vista sobretudo, grandes obras públicas, os mercados, as estações de caminho de ferro, e a maquinaria começa também a ter, digamos, digamos, a ver um novo período. E, portanto, pareceu-nos que deslocar dessa ideia de algo mais ligado a esse passado, com a introdução da pedra, de alguma forma seria uma subversão daquilo que era um princípio que tínhamos estabelecido no início. Ainda para mais porque esse trabalho que nós tínhamos de capoto, de alguma forma, era um cinza também escuro que procurava, digamos, essa identidade. E, portanto, aquilo que acabámos por optar, depois de várias opções que se consideraram, foi o revestimento em zinco, porque no fundo permitia-nos várias coisas. Permitia-nos manter, digamos, essa ideia de um metal como revestimento, permitia-nos uma questão que era um desenho associado a isso, e que neste caso podia ser combinado com o desenho da pedra, digamos, uma métrica no desenho dos painéis que de alguma forma respeitasse esse princípio que está nas outras paredes e, de algum modo, também tivesse este lado construtivo de não ser, digamos, uma superfície contínua. Portanto, esta ideia de uma coisa modular, exatamente, por exemplo, como um elmo de um guerreiro ou como, digamos, uma armadura de um guerreiro, que tem elementos que são agregados entre si, tem juntas e, portanto, esse tipo de trabalho também nos interessava, manter um pouco essa filosofia no próprio edifício. Tal como a pedra tem juntas, tem uma estereotomia, nós queríamos aqui algo que de alguma forma que desse continuidade a isso, ainda que de um outro modo. E, portanto, de uma forma relativamente, eu diria,
que, de uma forma respeitando aquilo que nós procurávamos desde o início, até reforçou aquilo que não tinha sido uma hipótese considerada no primeiro projeto. Portanto, digamos, o zinco, eu diria que começou por ser, neste caso, uma espécie de recuo, não é? Porque nós tivemos que ir à procura de outra coisa que não original, que depois se revelou até, se calhar, como uma espécie de segunda vida neste edifício, que o trouxe, ou que permitiu ir mais próximo daquilo que era a nossa intenção original. Que era ter essa ideia de... Este edifício tinha uma máquina no interior, que era a tal estação elevatória, e essa máquina que desapareceu foi substituída por uma nova máquina no exterior. E, portanto, de certo modo, esse material veio cumprir isso. Não é? Quer só passar a próxima? Pronto, nós vemos aqui o zinco, entretanto, fizeram qualquer coisa que eu não sei identificar. Este era o zinco exatamente como existia no momento em que ele foi acabado. Eu suspeito que terão dado uma pintura, não sei, é a minha suspeição. De facto, ele tinha este caráter mais chumbo, que era aquilo que nós pretendíamos, não é? E, portanto, onde se percebiam bem os painéis, as marcas, e que tinham sido, de alguma forma, também dimensionadas em função das próprias métricas do edifício e em função... Queres passar o outro, Pedro? Faz favor. Pronto. E em função das próprias linhas e rasgos horizontais que, no fundo, exatamente como eu dizia, como no elmo de um guerreiro, que tem aquele elmo que, no fundo, só lhe permite ter uma visão muito rasgada daquilo que se passa, portanto, é uma visão muito circunscrita. Estes pequenos orifícios e pequenas aberturas que existem, estes rasgos, são, digamos, dão para os ateliês, para algumas salas de trabalho, portanto, também tem uma luz, digamos, muito protegida, não é? Só em jeito de remate, não sei se isto é, digamos, estamos perante o último revestimento ou se não haverá um terceiro, porque, surpreendentemente, quando lá estivemos na última semana, também percebemos que já houve quem tenha descoberto que com um martelo e um prego também for ao zinco, não é? E, portanto, já temos algumas perfurações do zinco. Mas no fundo, o que eu acho que é aqui importante referir é que este material cumpriu muito bem esta sua intenção que nós tínhamos desta questão metálica, um pouco ligado ao lado da máquina, e de um material novo que tivesse alguma carga, apesar de tudo histórica, porque o zinco tem essa carga histórica em termos de revestimento, e que se distinguisse claramente do reboco e da pedra. Portanto, que eram os dois materiais que existiam, de facto, digamos, neste edifício. E, portanto, de alguma forma, há aqui uma coisa que não aparece. Este material acabou por revestir também coberturas do edifício e acabou também por revestir, digamos, umas outras fachadas que não se veem, que estão entaladas entre a alfândega e o edifício, mas, sobretudo, nas coberturas nós temos um problema muito crítico, que era uma enorme indisponibilidade do ponto de vista de camadas para resolver as coberturas, porque tínhamos balizas muito concretas que não tinham a ver com nada do ponto de vista administrativo, tinham só a ver com as alturas e com os níveis impostos pelas próprias chimalhas e frisos do edifício, e que, de alguma forma, nós quisemos cumprir e manter, e isso traduziu-se em espessuras muito pequenas do ponto de vista do revestimento das coberturas. E o zinco, que neste caso foi estabelecido com uma série de piscinas, uma espécie de tanques que permitem recolher as águas e depois esgotá-las no teto falso da cafeteria, foi também, digamos, muito delicado estabelecer aquelas pendentes mínimas e o zinco aí foi também precioso para conseguir isso, não é? Portanto, eu concluía aqui esta questão do Museu do Fado e fazia só aqui uma passagem para o próximo projeto que o Pedro vai apresentar. Se calhar não podemos ver aqui uma imagem ou outra. Portanto, isto é o interior, que no fundo reforça a tal ideia podes passar, Pedro, dos tais percursos que existem no museu, que vão permitindo evoluir ao longo das várias galerias de exposição. Podes passar. E depois, finalmente, da tal cafeteria que é envolvida por muitos pilares de pequena secção e que, no fundo, é uma espécie de janela sobre a Alfama e, portanto, confronta o edifício com a paisagem da cidade. Podes passar. Bom, este aqui, pronto, isto é a imagem final, onde, no fundo, se vê o edifício já com o novo enquadramento e com o terminal de cruzeiros já construído. Eu só vou aqui dar uma breve palavra sobre o segundo projeto.
que é só dizer, não é um projeto em que se tenha feito muito mais, e depois o Pedro quiser repetir, repete sem problema nenhum, que não se tenha feito muito mais, que foi substituição de algumas peças existentes e o desenho de umas novas. E algo que, digamos, nos traz, eu diria que é entre um lamento de arquiteto e uma espécie de confissão, que é a cidade de Lisboa tem vários períodos, não é? E nós reconhecemos isso na sua construção. E consegue-se perceber que os dois primeiras décadas do século XXI trouxeram uma nova leitura da cidade de Lisboa. E eu diria que, com ou sem sucesso, o tempo dirá, há um material que sobressaiu desta cidade, que nós agora conhecemos, que é o zinco. Zinco, exatamente. Porque, de repente, digamos, o topo da cidade, que era sobretudo dominado pela telha e muitas vezes a chapa ondulada e a chapa zincada, e até zinco, passou a ser dominado claramente pelo zinco. Não é? Há uma espécie de adição à cidade que é feita deste modo. Não é? Nós temos a nossa reação contra isso, temos a nossa posição a favor disso, mas sentimos que é uma modificação grande na cidade, que se foi fazendo aos poucos, no tempo, sem se dar muito por isso, o primeiro, o segundo, o terceiro, nós passámos já por isso, talvez seja o 6 ou 7 edifício que andamos a adicionar coisas em zinco, não é? Mas de facto é uma coisa que nos permite refletir, e será bom refletirmos aqui para o futuro, não é? Porque pode haver uma outra camada daqui a uns anos, não é? Não sabemos como. E eu deixava aqui esta introdução, que o nosso projeto tenta, de alguma forma, acrescentar mais alguma coisa, não sei se consegue ou não, porque não sei se tem essa dimensão, mas é sempre um desafio, não é? Pedro. Ok, obrigado, João. No fundo, este é um projeto em que nós são 4 edifícios, reabilitamos 4 edifícios e também aqui a aplicação do zinco é pontual, porque nós trabalhamos novamente o zinco em termos da própria cobertura e das trapeiras, não é? Que temos que executar, e neste caso o projeto consiste num edifício que se localiza na Rua do Clolé, não é? Na Avenida do Clolé, e 3 outros na Rua de Andaluz. Portanto, houve aqui uma proposta peço desculpa, só voltando atrás, de requalificar os edifícios da Rua de Andaluz e também este edifício unindo-os através de um logrador. Novamente. Aqui penso que reforça um bocadinho aquilo que o João diz, estava a referir, que é esta questão da paisagem, não é, do skyline, um determinado tipo de cota em que nós hoje em dia conseguimos reconhecer a presença do zinco e o modo como ele vai desenhando estes remates superiores dos edifícios. Portanto, são vários projetos que em Lisboa, portanto, que nós colhemos, e apenas um bocado também para reforçar aquela questão, não é, que hoje em dia, e que o nosso projeto também tem, embora misturado também com a telha no nosso caso. No fundo, este é o edifício, que é um edifício reconhecido na Avenida do Clolé, em que mantivemos a fachada, não é? A fachada é recuperada, e aqui também, não é? Temos que de algum modo recuperar todas as trapeiras e este piso recuado. No caso dos edifícios da Rua de Andaluz, a grande questão também era essa, era manter as fachadas destes 3 edifícios e acrescer, não é? Neste caso, construir o piso das trapeiras. Tem aqui uma variação entre 2 deles e um último, 17, que tem aqui um duplo sentido de trapeiras, tem umas que preservam e que desenham as originais, não é? No fundo reproduzem as originais, daí também o zinco ser claramente um material cuja ductilidade, não é, e versatilidade permite reproduzir na íntegra esse mesmo desenho, até porque ele era um desenho com alguma complexidade, com linhas curvas, portanto acaba por conseguir garantir-nos, não é? Também nos permite fazer esta separação cromática, não é, entre o corpo do edifício e o seu remate ao nível da própria cobertura. E, já agora, só aqui uma questão, se calhar geral, não é? No fundo, nós em termos do edifício da Avenida do Lolé,
abrimos um grande saguão, portanto mantemos a estrutura do edifício, não é? Portanto toda ela é mantida em termos das suas paredes estruturais, portanto ela é toda mantida, abrindo um saguão circular para eliminar, não é, esses espaços interiores. Portanto reconfiguramos, acrescentando esta questão. No caso da Avenida de Andaluz, ele é recolhido para os 15 metros e permite também depois reconfigurar o próprio logrador, não é? entre estes dois edifícios. Nessa reconfiguração, não é? Nós temos, já agora também uma questão que é importante, nós temos trapeiras de um lado e do outro do edifício, portanto no entrador-se que dá para o logrador e depois nas fachadas que dão quer para a Rua do Andaluz, quer depois para a Avenida do Cloé. Portanto, e aqui também, não é, de repente, não é, esta questão das grandes varandas, não é, no fundo esses espaços de estar que nós criámos, não é, para usufruto do logrador. Um bocadinho, porque do outro lado, não é, também temos essa questão, e aqui no corte penso que será possível, já agora, nós temos estas grandes varandas no edifício da Duglolé, nós temos já da origem do próprio projeto, também umas grandes varandas, portanto, no fundo há aqui, embora essas metidas, não é, dentro da própria espessura do edifício, dentro do próprio limite do alçado do edifício, e estas projetadas do edifício, que acaba por criar aqui também esta vivência, não é, esta dinâmica na vivência sobre o logrador. No fundo, o edifício reproduz um bocado esta questão que falávamos, não é? A questão do vazio, o segundo vazio, criado pelo logrador, não é? E esse usufruto, aqui é um T2, mas é no fundo quase o espaço depois das tais varandas que estava a falar, não é? E o poderem usufruir da logrador. Ao nível da cobertura, nós temos um desenho deste edifício a partir desta cota, onde são colocadas as trapeiras e neste caso também, não é? São de algum modo repostas. O edifício é unido, não é, em parte por esta passagem, que é o estacionamento, não é, que dá acesso a um lado e ao outro, não é, portanto, e que une de algum modo uma parte da proposta. Esta é uma imagem que temos nos dois sentidos, cá em baixo quando olhamos a partir do saguão que criámos, não é? Portanto, aproveitando a questão não só da altura que tem, da luz, não é? E do modo como a luz ao rodar vai criando aqui, não é, situações muito singulares de vivência, não é? A própria materialidade, aqui neste caso o azulejo, acaba por depois também reverberar toda essa luz. Esta imagem cá em cima é uma imagem, no fundo, que invertemos, não é? A leitura invertida, não é? No fundo, olhando de cima para baixo e de algum modo também, não é? Marcando essa leitura, não é? do saguão. Estas são alguns exemplos, não é? Das trapeiras que nós tivemos que ir gerando e criando e desenhando, porque elas iam tendo o seu próprio desenho, mais regular e retangular, né? Neste caso do andaluz, com um desenho e com um desenho também mais específico, no caso também, neste caso o andaluz, neste caso da Duque Olé, peço desculpa. E que aqui o zinco, não é? Não só pela cor, como também pela sua capacidade, não é? Nos permitiu moldar, não é? E conseguir garantir, não é? Espessuras e, de algum modo, fazer, não é? Construir o elemento como um todo, que encaixa, não é? Que vai sendo encaixado, não é? Quase que sentindo esse encaixe na telha, não é? Nós tínhamos que preservar a telha, essa imagem da telha, portanto ele encaixa claramente, não é? E permite-nos também resolver todo o universo de questões que estão subjacentes à criação de uma trapeira, não é? Essa questão com a telha, as escaleiras laterais, portanto há aqui, não é? essa versatilidade que o zinco nos permitiu construir, e até este descolar de planos, não é? Um primeiro plano que temos, não é? Que marca uma primeira moldura e uma segunda moldura
que é marcada pelo zinco um bocadinho, não é? Repropondo numa outra imagem ou com outro desenho, não é? Aquilo que existia, que é um primeiro momento para um segundo momento num outro plano, num segundo plano. Portanto, e fomos de algum modo fazendo, não é? com o zinco, né? Fomos e resolvendo até cruamentos de muros. Portanto, aqui conseguíamos, não é, quase com o mesmo material, moldar, não é, todas as questões que necessitávamos de resolver no encontro com as nossas trapeiras e no encontro dos muros com as nossas trapeiras, não é? Penso que é visível neste caso particular, como também neste caso, não é? Na separação entre edifícios e no modo como eles vão virando, não é? E vão conseguindo resolver todas estas circunstâncias. Aqui tendo esta questão também, que me parece que é importante, que é, nós temos aqui um detalhe, os detalhes que nos permitiram também perceber como é que poderíamos resolver a situação entre um primeiro momento em betão, não é? que desenha, e depois o modo como revestimos-lo, não é? Em termos também, para resolvermos as questões todas térmicas que estavam associadas às próprias trapeiras. Portanto, acabou por nos permitir, como também nos acabou por permitir, não é? Resolver pormenores mais delicados, não é? E que de algum modo são quase resolvidos, não é? Com essa espessura que o zinco tem, não é? E com essa capacidade que o zinco tem de ir desenhando estes, no fundo, todos estes elementos. Aquela era uma das trapeiras, não é? Portanto, a trapeira mais complexa era esta, e esta é aquela outra trapeira que há bocado vimos na Rua do Andaluz, não é? E que aqui se percebe, não é? No fundo também marcando esta questão, não é? No fundo de como se fossem seccionadas, não é? E marcando a junta, assumindo claramente o agrafo, não é? A junção entre os dois painéis, marca um ritmo, não é? Marca também uma leitura seccionada lateralmente, e que aqui me parece que se percebe, não é? Que ela é construída nessas camadas que se vão sobrepondo, não é? E que vão assumindo, e assumimos claramente a junta. E já agora, no fundo, temos aqui o nosso, não é? Vemos ali ao fundo, não é? Vemos aqui, portanto, no fundo, aquela questão que o João falava e que me penso que de algum modo vamos todos, não é? Reinventando, utilizando o zinco, claramente, que começa e que está a marcar a paisagem, não é? No fundo, a linha superior dos edifícios, o cruamento deles. Portanto, estes também são alguns detalhes, portanto, a importância de depois de percebermos como é que poderemos resolver estes dois momentos, não é? Este momento e este momento, portanto, toda essa pormenorização que de algum modo leva a tomarmos determinado tipo de decisões. E aqui neste caso em particular, revestindo inclusive, não é? O paramento em plano de rampa que é adjacente, portanto, de algum modo criando aqui uma unidade, não é? Na leitura de todo este elemento, portanto, todo este piso, não é? Com o zinco e com a cor, não é? Ganha uma unidade que já tinha e que aqui acaba por ser reforçada. São alguns detalhes, um dia de chuva, o que de algum modo também tem uma coisa curiosa relativamente à questão que o João estava a falar, não é? Também este brilho que a chuva lhe dá, não é? Relativamente, não é? A este momento em que está mais protegido, o que também é curioso. Há bocado, quando estava a rever estes slides, pensei que foi uma coisa curiosa, não é? Esta questão quase em que o próprio material tem esta nuance, no fundo acaba por ser uma nuance, mas que é uma nuance interessante. E penso que, João, se quiseres acrescentar, não acabando só com uma imagem do interior, mas que de algum modo resulta desse desenho das trapeiras, penso que, em termos genéricos, não é? Estas são as questões que
nos levaram, quer num, quer no outro projeto, a optar, não é, pelo zinco, não é, pela capacidade, pela facilidade de trabalhar e pela expressão e pelo próprio desenho que ele nos permite em termos daquilo que eram os nossos pressupostos, as nossas premissas projetuais. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, João. Há muito pouco, porque na prática, não só porque estamos aqui em cima do tempo, mas também só para dizer que este último slide também reflete um pouco aquilo que tem sido a nossa experiência e prática nesta matéria, que é no sentido de facto procurar cada vez mais perceber a singularidade que esta luz que entra neste último piso dos edifícios, já na cobertura, não é? Que é justamente resultado de rasgos e de aberturas na própria cobertura, que são sempre muito, muito, muito singulares e criam ambientes muito específicos, não é? Em que estas questões de sombra e de luz se põem de uma forma muito dramática, até de facto por expressarem uma coisa que é a forma, normalmente regularem a forma da cobertura, não é? Portanto, isto temos apanhado, digamos, e temos tido, digamos, a possibilidade de intervir em algumas destas situações e procuramos sempre entender como é que podemos explorar mais isto nos espaços do interior, como é que, por exemplo, neste caso, é uma espécie de uma falsa trapeira, porque é, digamos, efetivamente uma trapeira que está obstruída e, portanto, foi convertida numa espécie de claraboia, mas que preserva o desenho da trapeira do lado dentro, uma espécie digamos, de referência daquilo que existiu, mas que já não é o que era, não é? Mas esta questão de que se abordou é assim talvez a reflexão que eu deixava mais aqui, talvez eu e o Pedro, em nome do ateliê, que é uma nova cidade, é uma cidade Exato. que tem novos pisos, novos acrescentos, novas coberturas, com um material novo, não é? Não é que o material seja novo, ele é a novidade na utilização em tão larga escala na cidade, não é? E num tempo só, não foi nem feito ao longo de 40 anos, nem 50 anos, de repente, e tirando partido de uma série de situações que todas conjugaram para aí, não é? Permitiu que a cidade se renovasse e este foi uma das questões que surgiu, não é? Dão para pensar aos arquitetos, dão para pensar a quem fabrica o zinco, isto está para os dois lados, não é? Portanto, e para quem representa o zinco. Última palavra de agradecimento, novamente, ao desafio e ao convite que nos fizeram, quer ao engenheiro Fernando Garcês, que é o engenheiro Helder Nascimento. Agradecer também, porque isto também, se chega aqui, é fruto de muito diálogo durante o projeto com a própria VMzinc, não é? E é fruto precisamente desse diálogo para encontrar as soluções. Eu lembro, no caso concreto, daquelas trapeiras mais elaboradas e mais desenhadas dos edifícios da Rua Dom da Luz. Lembro, inclusive, que nos fizeram chegar informações de alguns trabalhos feitos, salvo em França, se não me engano, para nós também podermos apresentar aos nossos clientes e perceber que havia tecnologia para resolver um problema, uma vez que aquilo que lá estava eram peças feitas em aço, soldado, por aí fora, e, portanto, tínhamos de encontrar coisas mais delicadas, mais leves, e que isso era possível. E, de facto, só fruto de um trabalho contínuo, durante quase 2 anos, é que se chegou, digamos, onde chegou, para encontrar as soluções, que são muitas e diversas. Aliás, aquele primeiro slide mostra isso, é uma diversidade enorme de trapeiras que nós temos ali, associadas a problemas muito diversos, remates com varandas, remates com caleiras, remates com coberturas, portanto, há muita questão, e, de facto, só fruto disso, não é? Portanto, aproveitar aqui também, agradecer mais uma vez todo esse apoio que, de uma forma tão disponível, nos têm dado, está bem? Eu já agora também aproveito também para agradecer a continuação do webinar. Eu também aproveito para agradecer ao engenheiro Fernando Garcês, ao arquiteto Helder Nascimento e à arquiteta Carla Pinheiro, também não só o convite, como também podemos ter participado, e também já agora, relativamente ao engenheiro Fernando Garcês, até porque há pouco tempo voltámos a falar, temos um outro pequeno projeto que estamos a fazer, voltámos a falar e continuamos a querer resolver as coberturas também desse pequeno projeto, mas que é interessante, que é a capacidade que nós tivemos e que realmente e o João lembrou bem, durante o próprio processo, essa colaboração estreita, não é, com o VMzinc, que nos ajuda também muitas vezes a pensar as soluções construtivas, a repensá-las, não é, e depois ir à procura de elas irem ao encontro daquilo que são as nossas próprias questões de projeto, e esse diálogo é sempre muito importante e no nosso caso, de ateliê, feito projeto a projeto, o que
que é bom porque também nos ajuda a desenvolver e de algum modo às vezes até a repensar algumas das soluções que temos, porque há questões que são novas, no caso particular, há cores novas, há questões que se vão colocando e que penso que nos ajudam muito imenso. Queria agradecer a todos os que nos estão a ouvir também. Muito obrigado. E até ao Nascimento, peço desculpa de o ter chamado de engenheiro. Não há problema. Sem qualquer primor para engenheiro e depois de freguesias, nem pensar. Não há qualquer problema. Eu passava agora a uma breve apresentação do engenheiro Fernando, portanto, que nos vai mostrar um pouco sobre os materiais, não é? Portanto, sobre o que são realmente a questão do zinco, não é? Portanto, será uma coisa breve. E no fim deixava aqui a possibilidade de quem quiser colocar alguma questão que vá colocando no nosso pequeno fórum, no chat, e depois nós passaremos essas questões individualmente a quem quiserem fazer. Portanto, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer em primeira mão a disponibilidade e a graça característica do arquiteto João Santa Rita, do arquiteto Pedro Lebre, entre outros arquitetos com quem tive a oportunidade de trabalhar no ateliê, inclusive o arquiteto Rui Sá, recordo-me assim rapidamente. A ideia do convite partiu de mim para o ateliê Santa Rita e Associados, porque ao longo dos anos fomos tendo alguns trabalhos muito interessantes pela diversidade, pela complexidade, mas eu sempre achei muito interessante, além da simpatia óbvia, a preocupação de resolver questões quase de artista, que neste caso em particular da dupla OLEC que tive a oportunidade de acompanhar convosco, tinha problemas, entre aspas, muito específicos que vocês abordaram de uma forma muito inteligente, desculpem-me o adjetivo, mas foi muito desafiante também para mim acompanhar o processo, e fico muito feliz de ver o trabalho agora instalado, e acho que resultou muito bem. Acho que estamos todos de parabéns, em particular, obviamente, vocês, projetistas, porque o trabalho acho que ficou muito, muito belo. Eu iria fazer uma brevíssima apresentação da empresa, iríamos para tentar deixar algum tempo para o final para algumas questões que os nossos caríssimos intervenientes desejem levantar. Terei todo o gosto. Vou iniciar então aqui uma pequena apresentação da minha empresa, a VMS Inc. A VMS Inc., agora quase com 190 anos, portanto foi iniciado o trabalho da comercialização do zinco, tem sede em Paris. Nós, com muito orgulho, estamos há sensivelmente 100 anos já em Portugal. Portanto, tivemos uma primeira representação e filial no Porto, e ao final de alguns anos tivemos que nos deslocar para a Fita, e portanto 100 anos de história em Portugal com zinco é um orgulho, é uma honra. A empresa tem sensivelmente mais de 1.500 funcionários, produzimos sensivelmente 110.000 toneladas ano, temos 10 fábricas na Europa e estamos representados como filiais em 24, temos 24 filiais em 18 países. Conforme falámos anteriormente, portanto, este apoio técnico ao projeto, a minha empresa percebeu desde há muito tempo de que era importantíssimo fazer o acompanhamento do prescritor, com desenhos de pormenor, com amostras, com um apoio às vezes até de pequenos mock-ups, portanto, trabalhos muito específicos que é necessário perceber se vai funcionar bem em obra ou não. Portanto, nós temos este trabalho, este serviço com os projetistas, e tem sido ao longo dos anos bastante proveitoso, com certeza, para as diversas entidades, e é um prazer.
há sempre o arquiteto é um sonhador, é um artista que nos faz ir mais à frente, porque nos lança o desafio, e aqui é um caso, por acaso não é português, é da Bélgica, mas havia uma cúpula de extrema complexidade que queria fazer com um design muito próprio. O nosso apoio, neste caso especificamente de Paris, conseguiu fazer o desenho destas peças quase únicas por todo o edifício. Nós podemos fazer isto para outros projetos, sempre que nos seja questionado e levantada a possibilidade, teremos todo o gosto em apoiar. Temos uma pessoa em Portugal que traz um valor enorme, porque sempre que há uma questão de maior complexidade em obra, sempre que é necessário dar uma formação em obra, nós temos uma pessoa que se chama Carlos Amaral, que é a pessoa que faz o mesmo trabalho que eu faço, mas na zona norte do país. Eu sou responsável da prescrição da zona sul, e o meu colega, além de fazer o trabalho que eu faço na zona norte, tem uma experiência acumulada de mais de 38 anos, e é uma pessoa que me vai ajudando sempre a resolver algumas dúvidas que às vezes eu não consigo entender sozinho, e este apoio é sempre que seja solicitado, será providenciado por nós, neste caso pelo meu colega Carlos Amaral. Nós temos uma revista que se chama Focus on Zinc, uma revista que tem comumente projetos portugueses, portanto é uma revista bianual, portanto também costumo entregar nas minhas visitas aos projetistas, assim como as amostras dos materiais sempre solicitadas. Temos as amostras em zinco com os diversos acabamentos. Nós temos o nosso perfil no Instagram como VM Zinc Ibérica. Podem encontrar lá muitas obras com zinco, obras com certeza interessantes. Convido-os a nos seguir. Temos o nosso site vmzinc.pt, onde se pode fazer download de alguns pormenores, algumas revistas, algumas questões mais simples, consegue-se retirar aqui do site, e os nossos contactos também. O zinco, efetivamente, nos últimos anos tem tido em Portugal, uma maior relevância, porque tem, de facto, algumas características ímpares, pela textura, pela maleabilidade, pela sustentabilidade, e aqui, caso em baixo, estamos a ver uma foto aérea de Paris. Portanto, em Paris é muito comum vermos o zinco como revestimento de coberturas. Paris tem sensivelmente 80% de tudo o que é cobertura feita em zinco, e acho que é um exemplo que é feliz, e que nos ensina também que com pouca manutenção se consegue ter um acabamento interessante, com um aspecto que perdura ao longo de muitos e muitos anos. Nós fomos lançando ao longo dos anos diversas texturas. Portanto, a primeira textura que lançámos, além do natural, foi o Antra, portanto o negro, depois o pré-patinado Quartz, e nos últimos anos fizemos o lançamento de diversos acabamentos a que chamamos pigmento. O natural tem um envelhecimento menos homogéneo, aliás, como se vê aqui na fotografia do lado esquerdo, parte superior do lado esquerdo. Portanto, tem um envelhecimento com carácter. Portanto, enquanto o Quartz Zinc é um pré-envelhecido, ou seja, um acabamento mais homogéneo, mas, portanto, acho que as duas podem funcionar, de facto, bastante bem. Depois temos os outros acabamentos, nomeadamente o Azengar, que temos aqui mais claro. Portanto, o nosso acabamento bastante mais claro do que comumente o pré-patinado cinzento. Temos lançado ao longo do tempo alguns pigmentos um pouco à medida do projeto. É possível fazermos novos pigmentos, novas cores, tendo obras com algum relevo também. Necessitamos sensivelmente para fazer um pigmento novo, a uma cor
específica à medida, temos que ter um projeto sensivelmente na ordem dos 500 metros quadrados, para que isso depois não se venha a traduzir para que o zinco fique muito caro, portanto, e a partir de 500 metros quadrados fica um preço mais económico, ou vá lá, menos caro, assim dizer. Portanto, podemos adaptar através do RAL a cor ao projeto em zinco. Portanto, as aplicações, como nós fomos vendo aqui, portanto, coberturas, fachadas, algum interiorismo cada vez mais também somos procurados, evacuação de águas pluviais e ornamentos também que temos sido solicitados para fazer muitas das vezes reabilitações exatas de obras mais antigas e que nós conseguimos fazer muito bem em zinco, que resulta muito bem. Eu aproveitava para... é difícil não falar da VM Zinc nos últimos anos e não falar deste projeto. Obviamente que é o nosso maior projeto em Portugal, é um projeto que nos traz muito orgulho, um projeto do arquiteto Regino Cruz, aqui agora chamado Altice Arena. O Altice Arena é uma obra que foi construída na altura da Expo, portanto há sensivelmente 20 anos, está ali ao lado do rio, ao mar, e consegue ter este contínuo bom aspecto ao longo destes muitos anos. Portanto, é a prova viva de que é um material que veio para durar e para manter, julgo, na construção. Portanto, alguns poucos mais projetos, portanto, aqui o Teatro Circo Braga, também com uma grande complexidade aqui nas coberturas. Aqui uma foto que acho que conjuga bem o preto o zinco preto com a pedra. Acho que pode casar aqui os dois materiais de uma forma muito, muito feliz. Uma obra mais recente com o acabamento de pigmento do ateliê RX, e não escolhi bastantes, optei por nesta apresentação não fazer uma apresentação bastante mais avançada de projetos, porque acho que iria tomar demasiado tempo e hoje não era de facto o dia para ter esse tempo para convosco. Quero agradecer, em nome da VM Zinc, todo o trabalho da organização dos espaços de arquitetura, o ateliê Santa Rita Associados. Espero continuar a trabalhar convosco por muito, muito tempo e que à vossa disposição. E deixar aqui apenas o meu contacto e o do meu colega da Zona Norte, o meu colega Carlos Amaral, e iria terminar desta forma a minha apresentação, deixando aqui, ou tentando deixar aqui algum tempo para algumas questões que possam surgir da parte dos nossos intervenientes e observadores. Obrigado. Obrigado, Fernando, pela apresentação. Ia só complementar aqui a questão com o Fernando, se quiserem consultar também, e é isto também um bocadinho que o Espaço de Arquitetura pretende vir a fazer cada vez mais no futuro. A VM Zinc também está presente na nossa plataforma, portanto podem descarregar de lá também toda a informação da plataforma, portanto conhecer melhor a VM Zinc e outras empresas, não estou só aqui, portanto é este o nosso trabalho também, é termos uma plataforma capaz de divulgar tudo o que é produto e portanto tudo aquilo que os arquitetos necessitam no dia-a-dia para o seu trabalho. Portanto, e depois estes eventos acabam por complementar um bocadinho o nosso trabalho. Portanto, e eu ia começar com uma pergunta para ver se aparecem outras entretanto, e no caso ia direcionar uma primeira aos dois arquitetos que convidámos para este webinar, que tinha a ver com uma questão que eles há pouco referiram sobre a mudança vou-lhe chamar, dos telhados e das coberturas, não é? Portanto, da cidade de Lisboa, como é que veem essa questão sobre essa mudança, não é? Sobre esse paradigma que provavelmente está a alterar a imagem da cidade, como é óbvio, não é? Portanto isso parece-me normal. E eu que sou mais do norte, não é? Portanto, e acho que já perceberam, não é? Até pela nossa pronúncia mais vincada, mas é o que é, portanto, e todo o orgulho nisso, não é? Como é óbvio. Portanto, e aqui não acontece tanto, não é? Portanto, nós somos especificamente de Guimarães, não é? Portanto, e essa alteração não se sentiu tanto com a recuperação do centro histórico, não é? Portanto, não houve essa mudança tão significativa. Portanto, era tentar aqui só
perceber qual era a vossa abordagem, não é? Portanto, e qual é a vossa forma de olhar para esta perspectiva de alteração da cobertura, portanto, e se isso terá um impacto assim tão grande depois na imagem da cidade ou não. Vou aqui dar uma nota sobre isto. É assim. Primeiro de tudo, e agora falo por mim, não é? Quer dizer, não estamos a falar agora com a ateliê, está cada um por si. Exato. A minha leitura é assim, não tenho nenhum espírito de conservação sobre a cidade. A cidade é uma coisa dinâmica, aliás, tive o prazer de viver há muitos anos, quando trabalhei com o arquiteto Manuel Vicente em Macau, e vizinho de uma cidade próxima aqui a Hong Kong, onde eu vi, num espaço de 3 décadas, a cidade passar de 35 pisos para 100 pisos. Portanto, isto faz parte da dinâmica das cidades e não me assusta nada, de forma alguma. A primeira questão é uma espécie de declaração de princípio, não é? Não sou conservador perante o espírito da cidade, nada disso. A cidade evolui, as coisas transformam-se, a cidade já tinha sofrido, por exemplo, a Baixa Pombalina, como nós sabemos, a Baixa Pombalina não tinha os pisos que tem hoje, a Baixa Pombalina sofreu no século XIX com grandes movimentos demográficos no país e que trouxeram muita gente para as cidades nesse período, não tinha disponibilidade de habitação e muita habitação fez-se acrescentando pisos aos edifícios pombalinos, e não hoje bem marcados, onde vemos as varandas onde eram frisos, onde eram beirados. Portanto, isso faz parte da cidade. Mas é interessante como as coisas são. Por exemplo, eu lembro de há uns anos, nós tínhamos feito um projeto nos anos, talvez 2001, 2002, 2003, um primeiro projeto para uma zona próxima da Baixa Pombalina, estamos a falar junto da Rua do Alecrim, mesmo esquina com a Rua do Alecrim, e onde sujeitámos um processo à apreciação e onde foi aprovado e previa justamente uma mansarda em zinco. Era um dos primeiros projetos, talvez em Lisboa, para ter, não é por nenhuma espécie de, digamos, como é que se diz, de questão maior do ateliê, nada disso, foi o material que apareceu, tínhamos visto que havia um edifício da Rua da Misericórdia que tinha, pareceu-nos que seria possível utilizar, e lembro que gerou muita controvérsia em quem apreciou o projeto, não é? E passados uns anos, é isso que é interessante, passados uns anos é um material que é quase corrente, não é? Que está integrado na cidade. E, portanto, é mais a minha chamada de atenção, não era tanto que estão a destruir a cidade, nada disso, é mais no sentido, o que é que se pode fazer ainda mais com este material? De que forma podemos nós, ou que espaço é que há, nós temos procurado isso, nem sempre, umas vezes com mais sucesso do que outras, que é como é que nós podemos, apesar de tudo, preservar, sem ser com um espírito romântico, não é? Mas como é que, apesar de tudo, conseguimos preservar uma certa identidade destas construções, das coberturas que são as mansardas e são as trapeiras, não é? No sentido em que, se calhar, vamos refletir se nos interessa ou não uma cidade em que as trapeiras sejam todas iguais. Porque, infelizmente, por muito que se resolve, eu vi, por exemplo, que há uns dias vi até umas trapeiras que me pareceram bastante bem conseguidas, desenhadas por uns colegas nossos, em que tem uma espécie de intradorso e extradorso e que se resolve com materiais diferentes. A verdade é que, se calhar, isto requer de nós arquitetos um olhar e perceber como é que conseguimos ir acrescentando qualquer coisa a este desenho, para isso sim, a diversidade que, apesar de tudo, Lisboa tem, e Lisboa, para mim, a riqueza da cidade de Lisboa é, de facto, preservar, digamos, a sua história. É das poucas cidades do mundo onde temos o registro, desde permanências muito antigas até ao presente, em que estão, digamos, sobrepostas umas em camadas e que nós reconhecemos a cidade iluminista, reconhecemos a cidade romântica, conhecemos a cidade moderna, tudo isto está bem expresso, não é? Reconhecemos a cidade de construção mais antiga e espontânea, quer dizer, tudo isso está bem, e portanto como é que de repente não vêm as coberturas destruir isso, não é? Isso não é um problema, eu diria, não é tanto um problema do material, é mais um problema de desenho dos arquitetos, não é? Partindo do princípio que o material, como vimos, tem imensas possibilidades de utilização, de facto é mais uma questão que deixo interna, quer dizer, quer para nós enquanto arquitetos do mesmo ateliê, quer externa, não é? Como é que nós, todos arquitetos, vamos, apesar de tudo, conseguindo com este desenho não empobrecer a diversidade que a cidade tinha, não é? É mais aí. E até mais porque, como muitas destas construções por vezes foram feitas de uma forma muito espontânea, sem arquitetos por trás, com ausência de um desenho, não é? Tinha uma certa espontaneidade e um certo grau de liberdade que, digamos, este desenho
numa escala mais alargada, pode, de alguma forma, pôr em causa. E é mais aí que é importante perceber como é que conseguimos preservar isto, não é? E, portanto, era aí que eu deixava sobretudo esta questão. Não é? Aliás, o Porto também é rico em soluções deste tipo, por exemplo, até as soluções em escamado, as soluções de lousa, por aí fora, que também são ricas, não é? E Lisboa tinha isto muito, como sabemos, próprios dos finais do século XIX, inícios do século XX. É um período em que se utilizou muito, digamos, as mansardas e as águas furtadas, e de alguma forma como é que isto tudo, apesar de tudo, se consegue preservar, sobretudo, essa variação e grau de liberdade que a cidade tinha, não é? Nessa apropriação da cobertura. Eu só em complemento, dando a minha leitura, eu acho que estas questões do modo como nós vamos reconfigurando as coberturas, e neste caso se utilizarmos numa escala ainda maior, o zinco, eu acho que estas questões têm a ver com não só com esta questão que o João levantou, que é o desenho delas, que elas podem ter, como também uma outra situação que é, no fundo, nós estamos a crescer mais um estrato, não é? Na reconfiguração da própria cidade. Acho que no tempo, não é, vai acontecer aquilo que nos acontece a nós, não é? Quando olhamos para a cidade, não é? Ele acaba por sedimentar e acaba por fazer parte da própria estrutura. Portanto, eu penso que é uma questão em que nós neste momento estamos a experienciá-la com pouca distância. Eu penso que com o tempo ela acaba por, se calhar um bocadinho como Paris, não é? Acabamos por ir a Paris e não perceber que aquilo é, não é? Mas com aquelas coberturas são quase todas em zinco. Portanto, eu acho que o material aqui também pode ajudar, porque também o material tem essa capacidade, não é? Ou poderá ter essa versatilidade, como também tem uma outra capacidade, que é resolver aqueles problemas em termos de impermeabilização, em termos das próprias soluções, porque minimiza as próprias espessuras com que trabalhamos, não é? Portanto, pode ter aqui, se calhar, nessa reconfiguração da cidade, no fundo, dar-lhe uma nova imagem, ou dar-lhe uma outra imagem. Uma nova nunca será sempre mais um extrato sobre o extrato existente, não é? Ok. E pronto, agora tínhamos aqui uma questão do Simão, que eu penso que poderá ser eventualmente o Fernando a responder, que a pergunta basicamente tem a ver com o facto de se já se aplica com alguma frequente ou menos frequente a questão dos espaços interiores desenvolvidas em zinco. Em Portugal não tem sido um material muito solicitado. É um material que, pela sua textura, pelo seu aspecto, não tem tido frequentemente procura, devo admitir. Noutros países sim. Eu tenho de memória alguns casos do revestimento de alguns espaços interiores em bares, onde foi utilizado o zinco com o aspecto natural. Ele depois vai envelhecendo, vai ganhando a patine, e era esse aspecto que se procurava também no interior, mas ainda não é propriamente uma tendência, ou eu não tenho recebido esse feedback de que há essa tendência no interior. É uma possibilidade, sem dúvida, é uma alternativa, mas não, em Portugal, ao contrário de outros países, não tem sido um processo propriamente crescente notório. Ok. Eu ia só, já que não há aqui mais nenhuma questão ainda dos outros intervenientes, portanto ia só lançar uma última pergunta, e se não houver mais nenhuma a seguir, daríamos como terminado eventualmente o webinar. Ia só, assim, uma questão mais de arquitetura, portanto aqui para os dois arquitetos no fundo, que era, quando pensam, ou seja, quando estão a projetar um edifício de raiz ou uma reabilitação, a questão dos materiais surge logo numa primeira fase ou só numa fase mais à frente? Portanto, como é que é um bocadinho esta construção também para chegar depois à imagem final do edifício? Portanto, e essa parte do desenvolvimento da arquitetura, e era um bocadinho esta questão de saber se é logo numa fase muito inicial do projeto ou se é numa fase já mais avançada em projeto de execução, eventualmente, que depois se vão adoptando essas soluções mais técnicas. Vamos ter duas respostas diferentes. É evidente.
quando nós começamos a desenhar, não é? Quando a caneta começa a desenhar, não é? Ela começa a desenhar, não é? Quase reconhecendo algo sem um bocado imaterial, mas à medida que vai evoluindo e que vamos avançando um bocadinho, as coisas vão se tornando materiais a um nível em que também há aqui algum grau de abertura, não é? Para depois também se ir afinando, não é? E podemos, mas há coisas, por exemplo, que são mesmo assim, quer dizer, nós vamos começando a desenhar, quer dizer, não há uma definição imediata de tudo, mas há claramente no diálogo entre nós uma procura de perceber como é que se pode materializar, não fechando, não é? Portanto, no fundo, é sempre um diálogo aberto, não é? Portanto, mas que há projetos em que isso é mais evidente e fecha-se mais rapidamente, há projetos em que isso é um processo mais longo, não é? Em que vamos afinando, testando, verificando, até porque nós fazemos esse trabalho, não é? De discussão, de desenho, de maquetes, de imagens, não é? Em que vamos procurando esse teste. Portanto, eles não nascem logo com o material, mas vão ganhando essa materialidade, ou esses materiais, ou essa materialidade única, ou essa mais materiais, não é? Portanto, é um processo em que, com o tempo, sim, vamos definindo, não no imediato, mas sim com o tempo. Não sei, João, penso que... Som, João. Peço desculpa, estava sem som. Que é evidente que o desenho também sugere materiais, não é? Ou seja, um traço gordo, um traço forte, espesso, exprime uma intensidade de material, um traço mais delicado exprime uma outra, portanto, tudo isso são questões que são fundamentais e que decorrem do próprio desenho. Mas há tantos contributos. Já há bocado falava, por exemplo, da questão do fado. A questão do fado a materialidade surgiu de uma questão de engenharia, por exemplo, não é? A questão do aço foi uma imposição que não foi também, digo uma coisa imediata, foi preciso fazer sondagens, fazer estudos por aí fora, para depois chegar à conclusão que a solução mais adequada era aquela. E que o botão, se calhar, não era, pela delicadeza que se queria, depois também não era aquilo que nos interessava, não é? E, portanto, pode haver muitos caminhos onde se chega, não é? Lembro-me que há uns anos desenhámos uma igreja, digamos, para uma comunidade, e era uma igreja, digamos, foi digamos, uma participação do ateliê numa forma de contribuir para essa comunidade, que foi desenhar uma igreja. E aquilo que nos pediram foi que a igreja tinha que ser feita em tijolo, por exemplo, porque ia ser feita com autoconstrução e, portanto, não poderiam pensar senão num sistema construtivo à base de tijolo, e que pudesse, de alguma forma, e até com uma medida precisa de tijolos de betão, e portanto isso, por exemplo, ditou tudo, não é? Foi a partir daí o tijolo e a pintura do tijolo que acabaram por ditar esse trabalho. Não é? Portanto, há por vezes estas questões que surgem de situações muito diversas, não é? Ou aquelas que são a nossa própria vontade, em alguns momentos, não é? Que é dizer, bom, este edifício no sítio onde está, se calhar antes de tudo vamos pensar que é em pedra, não é? E há outras que não, como o Pedro dizia, vão sendo descobertas com o projeto, não é? E algumas até vamos hesitando, deve ser assim ou deve ser outro, o que é que exprime melhor isto, este material é aquilo, não é? E, portanto, é de facto muito, muito, muito diverso, não é? Sabendo que nós depois há, de facto, materiais que são, digamos, resolvem melhor as soluções do que outras, não é? Nós sabemos que não dobramos tijolos, não encurvamos tijolos, mas a pedra podemos, por exemplo, fazer isso, não é? Podemos pegar um bloco e adoçá-lo e transformar digamos, uma aresta numa coisa contínua, côncava, não é? E, portanto, neste caso convexa, portanto, conseguimos fazer, digamos, uma superfície curva a partir de um bloco paralelepipédico, por exemplo, não é? E, portanto, tudo isso, essa capacidade que os materiais têm, é evidente que nos põe também perante sempre uma certa, digamos, imponderabilidade onde é que vamos chegar, não é? Eu recordo-me quando começámos a desenhar estas tapeiras do Andaluz, a nossa dificuldade era com que material vamos nós fazer isto, porque nós podemos fazer isto tudo e há muitos anos o arquiteto António Marques Miguel, no projeto que fez com o meu pai, com o arquiteto Manuel Vicente para a Casa dos Bicos, eles desenharam aquelas janelas todas e desenhou aquelas janelas todas com perfis em aço, não é? E, portanto, a primeira reação que tivemos foi vamos começar a fazer isto com
cantoneiras, tubulares, tubulares quadrados, circulares, vamos cortar peças, vamos calandrar outras, quer dizer, o mar de complicação, mais soldaduras, quer dizer que andámos ali a navegar sem perceber. E depois de repente começámos a perceber, peraí, mas nós estamos a estudar umas, porque é que não vamos perguntar se isto é... E portanto, a própria trapeira, que foi uma coisa que ficou até muito tarde um pouco pendurada, não é? Porque não sabíamos muito bem como é que havíamos de resolver aquilo. E portanto, por vezes há estas pontas também que acontecem nos projetos diários que nós não temos imediatamente uma resposta, não é? Vamos à procura. Mas de facto, a materialidade pode surgir de muitos modos, não é? Por motivos da própria localização geográfica da construção, por motivos de um cliente que representa, também já tivemos isso, um cliente que representa um determinado material e pediu para fazer um projeto em que se utiliza aquele material, pronto, e portanto isso passa a ser, digamos, um desafio, não é? Seremos capazes de fazer com este material ou não, quer dizer, o que é que... Não é uma rejeição, quer dizer, nunca nos passou, mesmo coisas às vezes mais que aparentemente podem parecer mais difíceis quer dizer, nunca deixou de ser um desafio, não é? Como é que os materiais não são maus nem bons, não é? Dependem de como é que nós os utilizamos e como é que somos capazes de os dominar e de os transformar, digamos, em arquitetura e em construção. Ok, obrigado. E é só para terminar agora aqui uma questão que é um bocadinho difícil para a parte dos arquitetos, porque é um bocado, acontece um bocadinho em todas as câmaras esta questão, que é aqui penso que o arquiteto João Pedro Ferreira, que é em Leiria, portanto, ele teve um projeto chumbado na utilização de zinco, porque o PDM não permitia essa solução e obrigava ao uso da telha cerâmica. Portanto, ele pergunta como é que comentam esta situação e que dificuldades tiveram com os organismos licenciadores neste tipo de situações em que o PDM, por vezes, não permite a utilização de algum tipo de materiais. Bom, quando não permite, não permite. Pois, exato, Não consigo dar a volta. Eu acho que estas coisas são como são, não é? É muito difícil, de facto, há de facto situações administrativas que são muito mais restritivas do que outras, não é? É pena, de facto, não deveriam, eu acho que estas coisas, os materiais, são como tantas outras coisas na vida que é difícil impor ou impor muitas restrições, não é? Porque depende de como são utilizados, não é? E muitas vezes até estão em sítios onde são proibidos e eles estão lá, e não estou a referir a Leiria, não conheço Leiria a esse ponto, não faço... Eu peço desculpa, é Torres Novas, eu enganei-me aqui ao ler a mensagem. Não faz mal, mas também não conheço Torres Novas a esse ponto para dizer não há lá nenhum traço histórico em zinco que leva, não sei o quê. Bom, não sei, não é? Diga que de facto nós devemos ser, e nós também, nas áreas onde temos intervido em planeamento, sempre podemos deixar espaço aberto, deixamos, porque alguém há de vir e julgar, e temos que confiar, quem vem tem essa capacidade depois de avaliar o que deve ser feito, o que pode ser feito, e como é que deve ser feito, e se é melhor ou se é pior. E, portanto, acho que todo esse tipo de restrições devemos ter o cuidado quando as estabelecemos, não é? E quando encontramos barreiras dessas, pouco podemos fazer, não é? Porque senão são... Quer dizer, não é a força do desenho consegue vencer, por vezes, certos tipos de barreiras, não é? Até porque depois transformam-se em precedentes e depois, se um fez, porque é que o outro não pode fazer e por aí fora, portanto, às vezes é difícil, não é? Mas, de facto, ou seja, como dizer, há muitos sítios onde trabalhamos onde há regras impostas que dizem que só pode ser tudo pintado de branco e nós temos que baixar, não é? Cumprir. Temos que cumprir, quer dizer, podemos batalhar, mas nós queremos azul, mas não pode. Pronto, quer dizer, e ficamos ali no impasse, não é? Mas o que eu refiro a precisamente acerca disso é que as restrições por vezes têm estas questões, não é? Que esbarram, olha, não é possível aplicar mármore, não sei o quê. E depois de facto encontra-se a igreja matriz está toda em mármore, não sei o quê, está tudo em granito, está no túnel sei onde, e íamos-nos a proibir porque afinal não era, ou digamos não era uma regra. Bom, mas não é uma regra, pode ser uma exceção, não é? Portanto, essas coisas têm que ser olhadas de facto, digamos, de caso a caso, não é? É muito difícil, eu acho que é muito difícil estar a impor regras generalistas, não é? Claro. Se me permite, iria dizer aqui algo sobre este assunto. Eu fui confrontado ao longo, naturalmente, dos anos de alguns projetos terem sido chumbados de uma forma até, por vezes,
surpresa, na utilização do zinco. E digo surpresa porquê? Porque é por vezes fácil perceber de que há pouco consenso nestas decisões. Deveria haver existido, de facto, uma norma para, seja nacional, seja urbanística específica ou para uma zona classificada das cidades, onde não se poderia utilizar, além de determinados materiais mais característicos, mais conservadores, vá lá, mas há pouca consensualidade neste ponto. Isto acontece frequentemente em Lisboa, haverem projetos que são chumbados porque o zinco não pode estar em determinadas zonas, inclusivamente na fachada, não só na cobertura, e depois, passado pouco tempo, é feito um trabalho ao lado onde o zinco aparece instalado e supostamente alguém deu o aval para que o trabalho avançasse. Portanto, acho que falta aqui um pouco mais de critério na decisão, lamentavelmente, é a minha opinião. E não queria estender muito mais sobre... Eu então daria por finalizado este webinar, que acho que foi uma boa troca de ideias, portanto, nesta hora e meia quase, portanto, acabamos por nos estender aqui um bocadinho. Eu queria agradecer ao arquiteto Pedro e ao arquiteto João a disponibilidade, em meu nome pessoal, do espaço de arquitetura e creio que em nome da BN5 também, como é claro, portanto, que estamos a fazer isto em parceria, não é? Portanto, agradecer a todos os participantes, convidá-los a visitar a nossa página e a usufruírem do que temos por lá em termos de materiais e projetos de colegas diversos, portanto, de todos os nossos arquitetos portugueses, do bom trabalho que se vai fazendo na parte da arquitetura em Portugal. Convidá-los a todos também a inserirem os projetos portanto, é gratuito, portanto, é uma plataforma completamente gratuita em termos de toda a informação disponível, portanto, gostávamos que a usassem, portanto, e que seja uma referência também para todos os presentes. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos e esperemos em breve ter pelo menos mais 2 edições, que penso que serão em setembro, final de setembro e início de outubro, teremos mais 2 edições com mais 2 arquitetos, portanto espero voltar a ver-vos nestes webinars. E eu aproveito para agradecer uma última vez e sobretudo agradecer o esforço que faz por divulgar a arquitetura, porque é muito relevante, não é? Aquelas suas palavras sobre aquilo que se pode divulgar do bom que é feito em Portugal, não é? Enquanto arquiteto, devemos-lhe esse agradecimento. Agradeço às palavras. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Muito obrigado. Uma boa tarde, obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro.